Seleção, meu caro. Oi, Rizek, bom falar com você, boa tarde para o Losetti, para o Roque, para o Nori, para todo mundo que está acompanhando a seleção. Bom, eu sei que o programa já começou há algum tempinho, né? Eu não sei do que vocês já comentaram, mas o que eu posso dizer, viu, Rizek, é que o ambiente aqui está péssimo. Embora haja um jogo logo mais, um jogo super importante, afinal de contas, eliminatórias para a Copa do Mundo é sempre um jogo importante para a seleção brasileira. Faz 200 dias que a seleção brasileira não entra em campo, então tudo isso deveria estar sendo assim um motivo de... não celebração, mas assim de curiosidade de todos nós, né, para ver como a seleção se apresentaria. Mas é impossível a gente falar só do jogo nesse momento. O fato é, como eu disse, o ambiente não está bom, pelo contrário, está muito ruim. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, é aguardado aqui na capital gaúcha já nas próximas horas, daqui a pouco ele deve estar chegando. E ele precisa ter argumentos muito fortes, argumentos muito bons para mudar o quadro que hoje está aqui na CBF, na seleção brasileira, melhor dizendo. A situação é a seguinte, o que eu posso passar para vocês, talvez vocês já tenham comentado também. Os jogadores e a comissão técnica, isso é importante a gente falar, estão alinhados, o pensamento é o mesmo, ou seja, eles não estão confortáveis com essa disputa da Copa América no Brasil. Primeiro, por tudo isso que o Nori estava falando, a questão da saúde pública, e também pelo fato de não ter havido nenhuma comunicação do dirigente maior do futebol brasileiro no momento da visita dele à Granja Comari. Em nenhum momento os jogadores e a comissão técnica tiveram qualquer tipo de informação ou consulta ou uma troca de ideia que fosse. E isso já criou um ruído na comunicação. Essa visita, a primeira visita do Rogério Caboclo, ela foi registrada pelo Departamento de Comunicação da CBF, mas houve uma segunda visita do presidente da CBF, e aí sim, essa visita requisitada pelos jogadores, e foi uma visita que ninguém mostrou. Ou seja, já dando o tom de que o ambiente não está bom, que existe uma rota de colisão muito grande entre o vestiário da seleção brasileira, e aí quando eu falo vestiário eu incluo integrantes da comissão técnica e jogadores. Existe essa rota de colisão com o comando da CBF, sobretudo com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Rogério Caboclo. É importante que a gente diga também que há 2 semanas, eu acho, o companheiro Pedro Ivo Almeida, que trabalha nos canais da ESPN, soltou uma matéria com áudios, né, de uma conversa do Caboclo com o então Edu Gaspar, que era o coordenador da seleção brasileira. E alguns trechos dessa conversa incomodaram demais a comissão técnica, porque ali deixava de forma muito exposta determinados pensamentos, deixava de forma muito exposta o que eles achavam ou o que avaliavam de alguns integrantes da comissão técnica do Tite, sobretudo o Kleber Xavier, que é homem de confiança do Tite, a vida inteira trabalhou com o Tite, é um cara que trabalha muito no campo com o Tite, é um cara que ouve muito o Tite, que fala muito com o Tite, enfim. E aquela conversa vazada que o Edu e o Caboclo tiveram, o Rogério Caboclo tiveram, de tipo, mas o Kleber a gente pode descartar depois, ele não é para essa função, enfim, desqualificando talvez o trabalho um pouco do Kleber Xavier. Isso mexeu com o ambiente interno da comissão técnica, desagradou a todos os integrantes da comissão técnica. Falou também do Fábio Maceredian, que há anos acompanha o Tite, que é o chefe da preparação física da seleção brasileira. Então, é uma construção da crise, não é só essa questão da Copa América, a coisa ela vem caminhando. Então, o que eu posso falar para vocês nesse momento, viu, Rizek, Roque, Nori, Losetti, o Tite... Porque é só abrir a geladeira. Esteve tão desconfortável à frente da seleção brasileira. Nunca esteve assim tão chateado com o que está acontecendo em torno dele. Com o trabalho de campo, ele é super feliz, super motivado, quer sempre fazer a seleção jogar. Mas isso tudo fora faz com que o Tite repense muita coisa. E quando você começa a ver determinadas coisas acontecendo, isso mexe com o profissional também. Então, hoje eu posso garantir a vocês que o Tite está chateado e nunca esteve tão desconfortável à frente da seleção brasileira, viu, Rizek? Ô, Eric, diante de todas essas informações que você passou, é possível projetar o que vai ser dito depois do jogo contra o Paraguai com relação ao futuro da seleção brasileira? Então, Rizek, eu acho que assim, hoje, se fosse hoje, Brasil e Paraguai às 11h30 da noite, eu diria que assim, o quadro hoje é o Tite completamente aborrecido com o comando da CBF e os jogadores não querendo disputar a Copa América e alinhados com a comissão técnica. Mas como eu disse, ainda faltam alguns dias. O presidente da CBF, Rogério Caboclo,
foi um dos entusiastas da Copa América aqui no Brasil, né? Trabalhou para que o evento fosse realizado, ou que vá ser realizado aqui no país. Então, ele tem que ter argumentos muito fortes mesmo, para convencer os jogadores que aqui estão, porque são, além de tudo, jogadores realizados financeiramente, jogadores realizados profissionalmente. É claro que jogar na seleção brasileira, para eles, é sempre um prazer, é uma honra, mas todos eles já têm uma carreira construída. Enfim, então não é uma disputa fácil para você convencer os jogadores de que realmente essa Copa América pode ser algo importante na vida deles. A gente sabe que não é, a gente sabe que não vai ser. Então, o presidente da CBF vai precisar de argumentos muito fortes para mudar o rumo dessa história. Eu diria que mudar 180 graus, viu, Rizek? Porque hoje a decisão é: não tem seleção brasileira com esses jogadores disputando a Copa América. Rapaz, ô Losetti, nessa pandemia, tudo que acontece a gente fala, eu nunca vi isso na minha vida, né? Tudo que está acontecendo hoje na pandemia é inédito em nossas existências. E nesse caso específico da seleção brasileira, eu nunca vi situação semelhante. Se a gente for pensar só do ponto de vista do trabalho do Tite, a Copa América poderia ser um ganho para ele, porque as seleções europeias vão se enfrentar na Euro. Não dá para comparar a Europa com o Brasil, né, gente? A Europa, hoje, a Inglaterra, por exemplo, vai receber 60 mil pessoas na final da Euro, porque quase todo mundo lá já está imunizado. Eles jogam Liga das Nações, eles jogam amistosos entre eles, jogam a Eurocopa, ou seja, futebol de seleções na Europa está rolando. Aqui a gente não tem futebol de seleções desde 17 de novembro, no caso da seleção brasileira, a data da partida contra o Uruguai. Oi? 200 dias, como disse o Eric. 200 dias. 200 dias. Só que, por outro lado, você tem os jogadores que atuam na Europa nessa grande incerteza. Se o Tite chamar quem atua no Brasil, você vai inviabilizar o Campeonato Brasileiro, que é um produto da própria CBF. Rapaz, Losetti, e aí, meu velho? Desenrola esse nó aqui pra gente, Losetti. Se eu desenrolar esse nó,